Olá, hoje são passados 30 dias de setembro de 2015 e é o professor Fernando quem vos fala. Nossa conversa ao pé da fogueira de hoje apresenta a lei das etapas, do passo a passo. Você vai escutar como e sobre as pessoas que lideraram e marcaram a história conseguem ter a visão clara das etapas. Simples assim. E depois você vai poder escolher como fazer a diferença na sua liderança. Vai saber como poderá inspirar e liderar fazendo passo a passo, uma etapa depois da outra. E mais, que tal se avaliar quanto à sua capacidade de sonhar, imaginar e inspirar? Vá lá, não se acanhe. Visite o site que está no link do rodapé deste vídeo áudio e responda às questões. Está tudo lá. Você poderá se conhecer ainda mais. Lei do processo. A liderança se desenvolve diariamente, não em um dia. Anne Shaber, quando morreu em janeiro de 1995, tinha 101 anos de idade. Durante anos, ela viveu em um pequeno apartamento alugado, bastante deteriorado em Manhattan. A tinta das paredes estava descascando, e as antigas estantes de livros que cobriam as paredes tinham uma camada de poeira. O aluguel era de $400 por mês. Shaber vivia do seguro social e de uma pequena pensão mensal que tinha começado a receber em 1943. Apesar de formada em direito e de fazer um ótimo trabalho, ela nunca fora promovida. E ao se aposentar aos 51 anos de idade, recebia pouco mais de $3.000 por ano. Quem a conhecia bem dizia que ela fora tratada de uma forma muito mesquinha. Ela sempre se defendeu sozinha, de todas as formas. Realmente foi uma grande luta. Shaber era um modelo de parcimônia. Imagina a surpresa de Norman Land, presidente da Universidade Yeshiva de Nova York, ao descobrir que Anne Shaber, uma senhora de quem nunca ouvira falar e que nunca tinha frequentado a Yeshiva, deixava quase toda a sua herança para a universidade. Quando vi o testamento, fiquei perturbado. Era algo caído do céu. A mulher se tornou uma lenda da noite para o dia. Sabe quanto Anne Shaber deixou para a Universidade de Yeshiva? Uma herança de $22 milhões. É, isso mesmo, $22 milhões. Como uma solteirana aposentada há 50 anos conseguira reunir uma fortuna de 8 dígitos? A resposta era que ela fizera isso um dia após o outro. Ao se aposentar em 1943, Anne Shaber conseguiu poupar $5.000. Ela investiu o dinheiro em ações. Em 1950, conseguiu lucro suficiente para comprar 1.000 cotas da Sharing Plot Corporation, na época valendo $10.000. E ela manteve as ações, deixando o valor aumentar. Na época de sua morte, aquelas cotas originais foram multiplicadas até se tornarem 128.000 cotas, valendo $7,5 milhões. Quando recebia dividendos, que continuavam a aumentar, reinvestia em novas ações. Passou toda a sua vida construindo. Enquanto outros idosos temiam ficar sem recursos no final da vida, quanto mais ela vivia, mais rica ficava. A liderança é como um investimento, gera dividendos. Tornar-se líder é como investir com sucesso no mercado de ações. Se sua esperança é fazer uma fortuna em um dia, não terá sucesso. Em desenvolvimento de liderança, não há operadores de curto prazo para o sucesso. Veja o que uma pessoa faz todos os dias, dia após dia, e você saberá quem aquela pessoa é e o que ela está se tornando. Líderes são aprendizes. Em um estudo realizado com 90 grandes líderes em diversos campos, os especialistas em liderança, Warren Bennis e Burt Nanos, fizeram uma descoberta sobre a relação entre crescimento e liderança. Eles descobriram que o que distingue os líderes dos seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades. Líderes de sucesso são aprendizes, e o processo de aprendizado é contínuo, resultado de disciplina pessoal e perseverança. O objetivo de cada dia deve ser um pouco melhor que o do dia anterior. Assim, é possível edificar a partir do progresso conquistado diariamente. O problema é que a maioria das pessoas superestima a importância dos acontecimentos e subestima o poder dos processos.
Queremos resultados rápidos. Queremos o efeito multiplicador que Ann Shaber conseguiu ao longo de 50 anos, mas nós os queremos em 50 minutos. Mas se você quer uma melhoria duradoura, se você quer poder, então baseie-se em um processo. Pense nas diferenças entre esses dois aspectos. Um acontecimento encoraja decisões, motiva as pessoas. É uma questão de tempo. Desafia as pessoas, é fácil. Já um processo encoraja o desenvolvimento e amadurece as pessoas. É uma questão de cultura. Muda as pessoas. É difícil. Como é o processo de crescimento da liderança? É diferente de pessoa para pessoa. No entanto, tenha você grande capacidade natural de liderança ou não, seu desenvolvimento e sua evolução provavelmente ocorrerão segundo 5 fases. Fase 1. Não sei o que não sei. Eu percebi, quando um presidente de faculdade me confidenciou, que apenas um punhado de estudantes se matricularam em um curso de liderança oferecido pela faculdade. Por que isso? Porque apenas alguns deles se viam como líderes. Se eles compreendessem que liderança é influência e que ao longo de todos os dias a maioria dos indivíduos normalmente tenta influenciar pelo menos 4 outras pessoas, isso poderia despertar o desejo deles de aprender mais sobre o tema. Isso é uma pena, porque enquanto a pessoa não souber o que não sabe, não crescerá. Fase 2. Sei o que preciso saber. Em algum momento da vida, muitas pessoas se descobrem em uma posição de liderança, mas quando olham ao redor, descobrem que ninguém as está seguindo. Quando isso acontece, nos damos conta de que precisamos aprender como liderar. E claro, é quando o processo pode começar. O primeiro-ministro inglês, Benjamin Disraeli, comentou com sabedoria que estar consciente de que você ignora os fatos é um grande passo para o conhecimento. E aí, descobri a fase 3. Sei o que não sei. Fase 4. Passo a saber e cresço, e isso começa a ficar claro. Quando você reconhece sua falta de habilidade e dá início à disciplina diária de crescimento pessoal, coisas empolgantes começam a acontecer. Quero contar um segredo que mudará a sua vida. Acredito que em cerca de 20 anos, você será um grande líder. Quero encorajá-lo a aprender liderança durante toda a vida. Leia livros, ouça fitas regularmente e continue a participar dos seminários. E sempre que se deparar com uma verdade, uma pepita de ouro ou uma citação relevante, arquive-a para o futuro. Não será fácil, mas em 5 anos você verá progresso, e sua influência aumentará. Em 10 anos, você terá desenvolvido a competência que torna sua liderança altamente eficaz. E em 20 anos, quando continuado a aprender e a crescer, outros provavelmente começarão a pedir que você ensine liderança a eles. E alguns ficarão espantados. Eles olharão uns para os outros e perguntarão: como ele ficou tão sábio de repente? Mas isso não acontecerá em um dia. Comece a pagar o preço hoje. Fase 5. Avanço por causa do que sei. Quando você chega à fase 4, é possível que já seja um líder bastante eficaz, mas ainda tem de pensar em cada passo que dá. Contudo, ao chegar à fase 5, sua capacidade de liderar se torna quase automática. Você desenvolve grandes instintos, e é quando o retorno é inacreditável. Mas a única forma de conseguir isso é obedecer à lei do processo e pagar o preço. A liderança é desenvolvida diariamente, não em um só dia. Essa é a realidade determinada pela lei do processo. Benjamin Disraeli, escritor e político britânico, afirmou que o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto para seu momento quando ele chegar. O que a pessoa faz de uma forma disciplinada e coerente e prepara para o sucesso, independentemente de sua meta. Você pode ver o efeito da lei do processo em qualquer área. Demóstenes, da Grécia Antiga, apesar de ter nascido com problemas de fala, tornou-se grande orador, por recitar versos com pedrinhas na boca e falar acima do rugido das ondas do mar. Para se tornar um excelente líder, você precisa ter esse tipo de dedicação. É preciso dedicar-se a essa tarefa todos os dias. Há um antigo ditado que diz que os campeões não se tornam campeões no ringue, eles apenas são reconhecidos ali. É verdade.
Se você quer ver alguém se tornar um campeão, observe sua rotina diária. Ouça o que diz o ex-campeão dos pesos pesados, Joe Frazier. Você pode conceber um plano de luta ou um plano de vida. Mas quando a luta começa, você depende dos seus reflexos. É nesse momento que o seu trabalho aparece. Se você enganou no início do treinamento matutino, vai ser descoberto sob os holofotes. O boxe é uma boa analogia para o desenvolvimento da liderança, porque ele diz respeito à preparação diária. Mesmo uma pessoa com talento natural precisa se preparar e treinar para se tornar vitoriosa. Um dos maiores líderes dos Estados Unidos era fã de boxe. Quem? O presidente Theodore Roosevelt. De fato, uma de suas citações mais conhecidas faz uma analogia com o boxe. O crédito deve ser dado ao homem que realmente está na arena, com o rosto marcado por poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que comete repetidas vezes erros e falhas, que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se entrega a uma causa que vale a pena, que, na melhor das hipóteses, no final, conhece o triunfo de uma grande conquista, e que, na pior das hipóteses, quando fracassa, pelo menos fracassa ousando muito. Portanto, seu lugar nunca deve ser com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. No dia 6 de janeiro de 1919, Theodore Roosevelt morreu dormindo em sua casa em Nova York. O vice-presidente Marshall comentou que a morte teve de levá-lo durante o sono, porque se Roosevelt estivesse acordado, teria havido uma briga. Quando eles o retiraram da cama, encontraram um livro sob o travesseiro. Até o último momento, Roosevelt ainda se esforçava para aprender e evoluir. Se você quiser ser líder, a boa notícia é que você pode conseguir isso. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do processo à sua vida? Qual é seu programa de crescimento pessoal? Se você é como eu era quando me fizeram essa pergunta, tem uma vaga intenção de crescer, embora ainda não tenha um plano específico. Conceba um plano. Recomendo que você leia um livro por mês, ouça pelo menos um CD, fita ou mensagem edificante por semana e assista a uma conferência por ano. Selecione antecipadamente o material necessário, reserve tempo para o crescimento em sua agenda e comece imediatamente. Se achar difícil desenvolver um planejamento do zero, procure meu livro, Today Matters. O dia de hoje é importante. Ele inclui o plano de crescimento pessoal que usei durante anos. Uma coisa que distingue grandes líderes de bons líderes é o modo como eles investem naqueles que os seguem. Assim como você precisa de um plano para crescer, aqueles que trabalham para você também precisam disso. Você pode trabalhar com grupos de empregados por intermédio de livros, fazer curso de treinamento, orientar as pessoas individualmente. Tudo funciona. Basta fazer com que sua prioridade seja oferecer oportunidades de crescimento. Se você é o líder de uma empresa, de uma organização ou de um departamento, pode criar a cultura do crescimento. Quando as pessoas em sua área de influência sabem que crescimento e desenvolvimento de liderança são valorizados, apoiados e recompensados, isso estimula o crescimento. E o ambiente que você criou começará a atrair realizadores e pessoas com grande